Pessoal, o último vídeo aqui do canal deu muito o que falar referente à situação financeira do Pedro Lourenço em relação ao clube do Cruzeiro. Recebi muitos comentários, gente achando que ele entrou ali numa barca furada, gente defendendo o Pedro, falando que ele tem dinheiro, que ele tá muito rico e por aí vai, né? Falando aí do quanto ele arrecada, né? Ele falou que arrecada 21 bilhões mensais. Não, gente, ele não arrecada 21 bilhões mensais, assim, isso é um absurdo esse valor aqui, né? E ele diz que esse dinheiro aplicado rende muito, sim, mas não no Cruzeiro, né? Mas teve gente que entendeu, que ele está agindo na emoção, teve gente aqui que teve um entendimento um pouco mais racional. Então, assim, nesse vídeo eu vou detalhar melhor a situação. Primeiro, vamos começar recapitulando os números do supermercado BH, tá? Eles têm um faturamento estimado para esse ano de 21 bilhões, e aí considerando que supermercados podem partir de uma margem de lucro de 3% a 6%, sendo de 5% a 6% as grandes redes, 3% e 4% supermercados, eu joguei aí por alto, né, considerando que ele tem a eficiência das grandes redes, então que ele lucra 6% até 6% nos supermercados BH, que dá 1,27 bilhões de lucro. Tá, ele ganha 1,7 bilhões de lucro, potencialmente, até 6% lá nos supermercados BH. Mas e o Cruzeiro? Qual que é a relação disso? Bom, sim, para o Cruzeiro o dinheiro pode sim acabar. E dadas as declarações do Pedrinho, essa torneira não vai ficar tão aberta quanto estava antes. Eu vou te explicar por quê. Bom, primeiro é muito importante você entender, coloque isso na sua cabeça. Time de futebol não dá dinheiro. E esse foi o erro que o próprio Pedro Lourenço assumiu. Ele comenta que o futebol como negócio é péssimo, não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores, né? No futebol você tem menos recurso para buscar eficiência na sua operação. Então, futebol não dá dinheiro. Supermercados BH, sim. Isso dá muito dinheiro. Agora, tirar dinheiro de um negócio que dá dinheiro para colocar em outro que perde dinheiro, pode não fazer sentido. Eu vou te explicar aqui quais são os cenários que faz sentido o empresário entrar no futebol e qual é o cenário que fará sentido ele permanecer no Cruzeiro. Ou seja, por que bilionários viram donos de time de futebol? Em qual cenário faria o Pedro permanecer no Cruzeiro? Mas primeiro, tem que te dar um recado muito rápido aqui. Se você está em busca de visto para a Europa, para você trabalhar, para você estudar, conversa com o pessoal, meus parceiros do @realcidadania, lá do Instagram, com o cupom Cesar15, que eles vão te ajudar no seu processo para pegar visto para Portugal e cidadania para Portugal, Itália e Espanha. Eles trabalham ajudando você com visto para turismo, visto para residência, visto para nômade digital. Para você que é um profissional de TI, é uma excelente oportunidade. Eles têm uma atuação completa com a consultoria de advogado que vai acompanhar de ponta a ponta o seu processo. E é legal, porque cidadão europeu tem acesso mais facilitado à universidade, viagem e emprego. Então, se você vai para a Europa, ter o visto é muito importante. Se você tem a possibilidade de cidadania, é ainda melhor. Então entre em contato lá no @realcidadania, lá no Instagram, e cita o cupom de desconto aqui no canal que você vai ter uma condição muito especial. Mas bom, vamos recapitular quais são os cenários que fazem sentido um bilionário, um país, um estadista entrar no futebol, uma vez que o futebol não dá dinheiro. Primeiro, sports washing. Se você tem uma nação razoavelmente manchada, uma marca, uma empresa, você se associa ao futebol e você dá uma lavada na imagem. Foi o que aconteceu com a Crefisa e com a Faculdade das Américas, né? Uma universidade aí de qualidade extremamente duvidosa, e a Crefisa, uma financeira que tem práticas muito agressivas, principalmente com o público ali mais velho, o pessoal do consignado. Então, quando a Leila ela associa as marcas dela ao Palmeiras, isso ajuda a dar uma limpada, como, por exemplo, o Qatar fez investindo no PSG. Outro motivo também que o futebol serve, que é o que faz sentido um bilionário, um Estado, um estadista entrar no futebol, é usar o futebol como mídia para divulgar os negócios dele ou divulgar a marca do país. Porque o futebol hoje, eu considero a maior mídia do mundo.
Até que alguém me prove o contrário, eu não enxergo uma mídia maior que o futebol. Ah, mas os seriados, os Hollywoods e a Disney. Bom, aqui no Brasil, não é todo mundo que tem acesso a streaming, mas o futebol, todo mundo é impactado de maior ou menor escala. Tem os filmes de Hollywood, que são muito influentes no Ocidente, mas se você for para o Quirguistão, não se vê em tantos filmes de futebol, não se vê em tantos filmes de Hollywood lá. Agora, futebol, se você for para o Quirguistão, vai ter uma liga lá. E quem joga futebol lá no Quirguistão, no Nepal, no Cazaquistão, nos mais remotos lugares do mundo, como por exemplo a Austrália, eles sabem quem é o Cristiano Ronaldo, eles sabem quem é o Messi, eles sabem quem é o Neymar, eles sabem quem é o Vinícius Júnior, eles sabem quem é o Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, o Ronaldo Fenômeno e por aí vai. Então, assim, o futebol é a maior mídia do mundo, é a mídia mais abrangente, é uma mídia que pega o Ocidente e Oriente, tá? Então, o futebol, eles entram com uma espécie de mídia. Se o time der algum tipo de retorno, aquele retorno no máximo é um subsídio ao investimento de mídia. Por quê? O salário é caro, o jogador ganha, você tem que pagar o bicho para o jogador. Então, mesmo a premiação não rende tanto dinheiro assim. Então, o futebol é uma plataforma de mídia. E também serve para outro motivo que é muito importante. Esse aqui os oligarcas russos utilizaram no começo dos anos 2000, que é ter um time de futebol te dá um assento na mesa de grandes empresários de alguma cidade ou algum país. Então, quando os oligarcas russos se aproximaram da Europa para fazer negócio, eles o fizeram através do futebol. Quando o governo do Catar decidiu se aproximar da Europa em termos de marketing, presença, divulgar o país, o que eles fizeram? Fizeram através do futebol, comprando o PSG, trazendo o Neymar, depois trazendo o Mbappé e trouxeram a Copa do Mundo para o Catar. Mesma coisa que se faz na NBA e na NFL nos Estados Unidos, né? Então, quando você tem uma franquia da NBA e da NFL e você leva ela para uma cidade, você passa a ter um relacionamento com a mídia local, com os empresários locais, com os políticos locais. Então, é muito importante entender que esse é um dos motivos que faz sentido ter um time de futebol, tá? E no caso do Pedrinho, tá? O único cenário que eu enxergo que faz sentido para ele, com base nas palavras do próprio Pedro Lourenço, é o seguinte: o supermercado BH já crescia bem antes dele investir no Cruzeiro, isso é um fato. A rede já vinha crescendo. Ou seja, só faz sentido permanecer no Cruzeiro se isso alavancar o crescimento da rede. Por quê? A rede já vinha crescendo, já era uma rede bem sucedida. Então o Cruzeiro, o investimento no Cruzeiro tem que alavancar isso aí. Por quê? Certa influência política e assento na mesa dos principais empresários, o Pedrinho já tem, o Pedro já tem. Então, assim, não vai adiantar essa via. Agora, como investimento de mídia, pode ser que faça sentido. Agora, pagar 600 milhões para investir no Cruzeiro, para ter o Cruzeiro, mais a operação para gerar, será que o Cruzeiro é a melhor mídia para o crescimento do supermercado BH? Isso o tempo dirá. Mas até o momento é o fato de que o supermercado de BH não precisava da mídia do Cruzeiro para crescer. Então, assim, a mídia, o investimento em mídia no Cruzeiro, para fazer sentido, o Cruzeiro tem que alavancar muito o crescimento do supermercado BH e outras eventuais marcas que o Pedro, outras coisas que o Pedro queira lançar, tá? Se o Cruzeiro não der esse retorno de mídia, muito provavelmente vai chegar um ponto onde o Cruzeiro vai ser passado para frente pelo Pedro, ele vai vender para alguém, porque existem lugares muito mais eficientes e que dão mais retorno do que injetar dinheiro no Cruzeiro para gerar mídia para o supermercado BH. Porém, pode ser que ele tenha uma estratégia que vai ser implementada ainda, o diretor de marketing, o time comercial, que de alguma maneira vão tentar usar essa mídia que o Cruzeiro traz para alavancar o crescimento do negócio. Pode ser que aconteça, mas por enquanto não aconteceu e está saindo muito mais caro. E por mais que o supermercado do Pedrinho tenha ali um crescimento tem um lucro de mais ou menos 600 milhões a 1,2 anos, ninguém quer botar dinheiro de um negócio que está funcionando para afundar dinheiro em outro negócio. E ele mesmo fala, futebol como negócio é péssimo. Não estou acostumado. Ou seja, pelo que ele fala, ele entrou com uma cabeça de negócio. Enquanto negócio, time de futebol não dá dinheiro. Isso é um fato. E o outro fato é, por enquanto, o Cruzeiro não foi significativo para alavancar o crescimento do supermercado BH. Então, se time de futebol não dá dinheiro,
E se o Cruzeiro não conseguir alavancar o crescimento do supermercado de BH ou de outros negócios a qual o Pedro vem associar a marca do Cruzeiro, vai dar problema. E sim, nesse cenário, ele vai começar a secar o dinheiro para o Cruzeiro e muito provavelmente vai acabar passando para frente. Mas pode ser que ele consiga extrair retorno de mídia no investimento do Cruzeiro. Então tá claro para vocês o que eu quero dizer? Acho que agora eu consegui deixar um pouco mais claro, um pouco mais detalhada essa situação. Deixa aí nos seus comentários se você concorda, se você discorda. Manda para o seu amigo que entende desse negócio, manda para o seu amigo que gosta de futebol. Deixe seus comentários e se inscreva no canal. Forte abraço e bom jogo.